Introdução. Nem sempre o terror precisa de monstros sobrenaturais para nos causar desconforto. Às vezes, o verdadeiro horror está nas escolhas humanas, nas crenças distorcidas, nos traumas que se repetem de geração em geração. O Diabo de Cada Dia é um desses filmes que não assustam com sustos fáceis, mas sim com a dura realidade. Uma obra que mistura drama psicológico, crítica social e suspense, conduzindo o espectador por um labirinto sombrio de fé corrompida, violência silenciosa e destinos inevitáveis. O Diabo de Cada Dia, dirigido por Antônio Campos e baseado no livro de Donald Ray Pollock, é um drama sombrio ambientado no interior dos Estados Unidos entre os anos 1940 e 1960. A narrativa acompanha diversos personagens marcados pela guerra, pobreza, fanatismo religioso e violência, cujas histórias se entrelaçam de forma trágica e perturbadora. Com um elenco de peso, incluindo Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Hailey Keough e Sebastian Stan, o filme entrega uma crítica ácida à hipocrisia religiosa e aos ciclos de violência familiar. Sinopse completa, alerta de spoilers. A história começa com Willard Russell, Bill Skarsgård, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que volta para casa profundamente traumatizado. Tentando reconstruir a vida, ele se casa com Charlotte, uma garçonete local, e juntos têm um filho, Arvin. Porém, a sombra da guerra nunca abandona Willard, que mergulha em práticas religiosas extremas. Quando Charlotte adoece com câncer, ele acredita que sacrificar o cachorro de estimação da família pode ser uma forma de agradar a Deus e salvar sua esposa. O sacrifício não funciona, Charlotte morre, e logo em seguida, Willard comete suicídio, deixando Arvin órfão ainda criança. Paralelamente conhecemos Roy, um pastor fanático que acredita ter dons divinos. Em um ato insano, ele mata sua esposa acreditando que poderá ressuscitá-la. Mas o milagre não acontece e Roy foge, apenas para cair nas mãos de um casal de assassinos em série, Cal e Sandy. Esse casal tem como padrão dar carona a homens solitários, fotografá-los em situações comprometedoras com Sandy e depois assassiná-los a sangue frio. Arvin, interpretado por Tom Holland na fase adulta, cresce com sua avó ao lado de Lenora, uma jovem também órfã, filha de Roy e da mulher assassinada. Ambos foram criados em um ambiente profundamente religioso, mas Arvin se torna cético e protetor, especialmente em relação a Lenora, que sofre bullying e desprezo na escola. A chegada de um novo pastor à cidade, Preston T. Garden, vivido por Robert Pattinson, desencadeia uma nova tragédia. Preston é corrupto e abusivo. Ele manipula a fé de suas fiéis, seduz Lenora, a engravida, e depois a abandona cruelmente. Lenora, desesperada, tenta tirar a própria vida, mas morre de forma acidental ao escorregar enquanto desistia do suicídio. Quando Arvin descobre a verdade, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Enfrenta o pastor em uma das cenas mais tensas do filme, e o mata. A partir daí, ele se torna um foragido, com a polícia local em seu encalço, especialmente o xerife corrupto Lee Bodecker, irmão de Sandy, que quer encobrir os crimes da irmã. Durante sua fuga, Arvin acaba cruzando com o casal assassino Cal e Sandy. Percebendo suas intenções, ele reage rápido e consegue matá-los antes que se tornasse mais uma vítima. Ele deixa provas fotográficas dos crimes do casal com o corpo do xerife, após também matá-lo em legítima defesa. No final, Arvin pega carona com um desconhecido e adormece no banco do carona. A última cena mostra seu rosto exausto, com a mente divagando entre a esperança e o medo do que ainda virá. Ele pensa em se alistar no exército, como o pai fez, encerrando o filme com a dúvida: será que Arvin quebrará o ciclo de violência, ou será mais um a repeti-lo? Reflexões e teorias. O mal não vem com chifres. No universo de O Diabo de Cada Dia, o mal não é uma entidade com chifres e tridente, mas algo que se manifesta discretamente no comportamento das pessoas comuns. Ele está no olhar arrogante de um pastor, na mão armada de um policial corrupto, na manipulação emocional de um pai religioso demais. É um mal cotidiano, mundano, que aparece mascarado de boas intenções ou travestido de autoridade espiritual. O diabo de cada dia é esse impulso egoísta, vingativo, destrutivo, que mora dentro de todos nós e que, se não for reconhecido, pode moldar nossas decisões. Essa ideia transforma o título em uma metáfora poderosa, a de que todos enfrentamos, dia após dia, a tentação de escolher o caminho mais fácil de justificar nossos erros, de silenciar diante da injustiça. O verdadeiro combate moral não está em derrotar um vilão externo, mas em resistir às corrupções internas, aquelas pequenas decisões que nos afastam do que é justo.
O filme mostra de forma cruel e realista que esse diabo nem sempre é vencido, e que às vezes ele vence sorrindo, vestindo uma batina ou usando uma farda. Fanatismo religioso como instrumento de destruição. Um dos temas mais impactantes do filme é o uso deturpado da religião para justificar abusos, crimes e violências. O longa apresenta personagens que usam a fé como uma ferramenta de dominação, pastores que abusam sexualmente de fiéis, assassinos que acreditam estar realizando uma missão espiritual, e um pai que sacrifica um cachorro acreditando estar agradando a Deus. Essas atitudes expõem como a fé cega, quando manipulada por figuras de poder, pode se transformar em algo perigoso e destrutivo. O filme não critica a religião em si, mas os falsos profetas que se aproveitam dela. Ele convida o espectador a refletir: até onde vai a confiança nas figuras religiosas? Como diferenciar fé genuína de fanatismo? Em uma sociedade carente marcada por sofrimento e desespero, a religião se torna refúgio, mas também armadilha. O alerta do filme é claro: quando a fé deixa de iluminar e começa a cegar, ela pode conduzir não à salvação, mas à perdição. A herança invisível dos traumas familiares. Arvin cresce em um ambiente moldado pelo sofrimento do pai, um ex-combatente que, mesmo tentando fazer o certo, acaba transmitindo uma visão distorcida do mundo. A obsessão por justiça, o uso da violência como resposta, a ideia de que Deus exige sacrifício, tudo isso é passado como se fosse uma verdade. O trauma de Villard não tratado se torna o alicerce da formação moral do filho. E mesmo após sua morte, suas escolhas continuam moldando o destino de Arvin. Essa herança emocional invisível é um dos pontos mais poderosos do filme. Fala-se muito em herança genética ou material, mas raramente refletimos sobre os traumas que herdamos sem perceber. O filme mostra que quebrar esse ciclo exige esforço, dor e consciência, e que nem sempre é possível. Arvin tenta escapar do destino do pai, mas carrega suas cicatrizes no olhar, nos gestos e até na arma herdada. A pergunta que fica é: será que conseguimos nos libertar completamente do passado que não escolhemos? Justiça e vingança, existe diferença? Durante o filme, vemos Arvin agindo movido por um senso de justiça. Ele protege a irmã, confronta o pastor abusivo, enfrenta assassinos e policiais corruptos. Mas o que de fato o move? Justiça ou vingança? Essa linha tênue é explorada de forma magistral pelo roteiro. Em um mundo onde as instituições falham, onde a igreja oprime e a polícia encobre crimes, fazer justiça com as próprias mãos parece ser a única saída. Mas será que é mesmo? O filme não dá respostas fáceis. Arvin não é um herói tradicional, ele mata, foge, mente. Mas também não é um vilão. Ele é um jovem tentando sobreviver em um ambiente brutal, usando as ferramentas que aprendeu com o pai. A reflexão que fica é complexa. Quando as autoridades falham, a justiça pessoal se torna legítima? Ou apenas alimenta o mesmo ciclo de violência que destruiu tudo ao redor? O diabo de cada dia não julga, mas provoca, e nos obriga a repensar o que realmente significa fazer justiça. Conclusão. O Diabo de Cada Dia é um filme denso, que retrata a decadência moral e espiritual de uma América profunda e esquecida. Cada personagem representa um aspecto sombrio da condição humana, do fanatismo religioso à sede de poder, da corrupção à herança de traumas familiares. O longa levanta reflexões sobre como o mal se manifesta no cotidiano e como, muitas vezes, se disfarça de virtude. Em vez de respostas, o filme oferece perguntas incomodas. Como discernir justiça de vingança? Fé de manipulação? Tradição de destruição? É uma obra que exige do espectador não apenas atenção, mas introspecção, porque, no fim, o tal diabo de cada dia pode estar bem mais perto do que imaginamos. Se você curtiu essa análise e quer continuar explorando filmes com temas profundos, simbólicos e provocativos, já se inscreve no canal. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou de O Diabo de Cada Dia. Você acredita que Arvin conseguiu quebrar o ciclo de violência? Ou ele apenas o perpetuou com outra forma? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!